o que você precisa saber sobre o fim. Olá, amigos de Deus, vamos abordar um assunto delicado e atual, mas cheio de confusão e opiniões controversas. Portanto, coloca sua mente cativa a Deus e busca o Espírito Santo para te dar discernimento, para que você não se perca em questões que não mudam, e sim se ocupar com aquilo que deve ocupar. Vamos remir o tempo, porque certamente o dia está próximo. Vamos lá? O mundo tem indicado sinais. Só observar as pessoas presas ao sistema mundano ou pessoas presas ao sistema religioso. Ambos levam à perdição. São distração para que você não encontre a verdade. O que é a verdade? Jesus, Yeshua, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, coloque o seu caminhar em direção a Ele. Você verá a verdade e desfrutará da vida abundante de Deus. Tudo está ligado. Então, sendo assim, buscando ao Senhor, você encontrará e receberá o selo. Você já ouviu falar sobre os selados? São aqueles que têm o Espírito de Deus, pessoas destinadas para a obra. Você é um selado? Entregue a sua vida a Jesus, não ao sistema ou à religião. Então o Senhor Jesus lhe dará o selo, o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Entregue sua mente a Jesus, seu corpo, sua alma e espírito. Apocalipse não é o fim, é o começo. Muitas coisas acontecerão e nos deixarão perplexos nesses dias. Veremos esses sinais, guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, terremotos e maremotos. Filhos se levantando contra os pais e pais se levantando contra os filhos. Falsos profetas. Falta de amor no mundo em geral, incluindo as religiões. Sinais na natureza e principalmente sinais nos homens, suas leis, seus comportamentos em geral. Bom, parece que já estamos vivendo isso, concorda? O que é o anticristo? O 66 significa tudo isso? O anticristo, além de ser uma manifestação humana, um homem, o 66 é o homem, o fim do governo do homem. No sexto dia, Deus criou o homem. O número 6 representa o homem. No caso, o 666 será 3 manifestações do inimigo. Primeiro, a besta. Segundo, o anticristo. E terceiro, o falso profeta. Satanás não cria nada, só copia. Então você vê uma trindade satânica. A besta como pai, o império, um ditador. O anticristo, o filho, aquele que vai enganar o mundo. E o falso profeta como espírito. O falso profeta é um líder espiritual, enganoso, com a capacidade de realizar sinais e maravilhas, convencendo as massas a seguir a besta. Sua presença simboliza a apostasia e o engano religioso nos últimos dias. Segundo esse resumo, entendemos que os dias estão próximos. O anticristo vai aparecer como um grande político, um líder que vai resolver a situação, aparecendo como salvador para o mundo. O nome anticristo não significa em si aquele que é contra Cristo, e sim aquele que toma o lugar de Cristo. Fique atento a isso. O anticristo vai fazer um pacto com o mundo e Israel, a nação de Deus. Esse pacto tem a ver com o relógio do mundo, sim. Muitos dizem que não, mas o acordo de paz é o grande sinal do tempo do fim. O anticristo trará paz à região do Oriente, ao Ocidente, mas o principal de tudo é a falsa paz em Israel. Essa falsa paz durará 3 anos e meio, conforme disse o profeta Daniel. Nesse período, o anticristo e o falso profeta fará sinais que imitam a Jesus. O anticristo vai falsificar a ressurreição para que o povo acredite em sua divindade. O falso profeta, que será um religioso de uma grande religião deste mundo, fará sinais como descer fogo dos céus. Mas tudo pelo poder do diabo. Tudo feito por magias e a inteligência artificial. Depois desses anos, o anticristo de falsa paz, aquela falsa sensação de calmaria, ele vai revelar após se concluírem os 3 anos e meio. Ele obrigará as nações e todos os povos que adorem como Deus, e também profanará o templo de Israel.
Por isso, um dos principais sinais dos últimos tempos será a reconstrução do Templo de Israel, o Templo de Salomão, e haverá uma perseguição como nunca houve aos judeus e aos cristãos. Como vocês podem ver hoje, o ódio contra Israel e contra os cristãos estão crescendo a todo dia. As nações, como o nosso Brasil, está preocupado com Gaza e terroristas, enquanto na África, na Argélia, como exemplo, estão matando pessoas em massa. E você não vê a ONU dizer nada. O Brasil fica em silêncio, o Vaticano não diz nada. Tudo isso já é preparação para a vinda do Anticristo. As falsas igrejas cristãs e todo mundo preso à teologia da prosperidade e outros à teologia do poder, misturando aquela mistura da política mundial. Então todos preparando a chegada do homem do pecado, mas os remanescentes de Cristo estão em oração, em busca da presença de Deus. E é isso que está atrapalhando e segurando a ação do inimigo. Nossas orações. Isso mesmo que você escutou. As nossas orações estão impedindo a manifestação e a ação do inimigo. Quando então o anticristo revelar a sua verdadeira face, o plano da marca da besta entrará em ação? Só poderá comprar e comer aquele que tiver a marca? Sim. E para obter a marca, você terá que entregar sua vida a ele e reconhecer o anticristo como Salvador e Deus. Aí será o auge da perseguição, com mortes, covardias contra judeus e cristãos verdadeiros. Mas Deus trará o juízo contra todos eles, povos e nações, com pragas que aconteceram no Egito. E ninguém poderá dizer que não foi avisado, porque Deus trará à terra duas testemunhas. Um é Elias e o outro, a grande maioria acredita que será Moisés. Poucos acreditam que será Enoque. Mas o que importa é que seremos avisados, principalmente Israel, onde eles se manifestarão. As emissoras de todo o mundo colocarão esses homens como loucos, insanos. O anticristo vai conseguir vencê-los e os matará. As duas testemunhas ficarão mortas pelo anticristo por 1260 dias, exibidos em uma praça. Elas testemunharão por 3 anos e meio antes de serem mortas pela besta, que é o anticristo. Após esse período, Deus o fará viver novamente. Está escrito assim em Apocalipse 11, 3, 4. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias. Vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos ouviram. Maravilha. Apocalipse 11, 12. Tudo isso vai acontecer. Porém, as emissoras como as de hoje esconderão de todos muitas realidades, como com o avanço da tecnologia, não terão como esconder isso, e nem a volta de Cristo. Então, amigos de Deus, por fim, todas as nações cercarão Israel, e haverá uma grande batalha do Armagedon. E Jesus, aquele que foi traspassado, que foi morto e desconsiderado pelo mundo, descerá e defenderá Israel, dando início do julgamento das nações. Então, amigos, estão preparados? Coloque a sua vida em Cristo, receba o selo do Espírito Santo, vigie e ore e busque no Senhor as respostas para a sua vida. A Ele, o Espírito Santo, Ele mesmo te guiará a um caminho mais alto, mais próximo de Deus, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o corpo de Cristo. Então, amados, estão entendendo? Colocando nos dias de hoje, agora, neste exato momento dessa gravação, como está o nosso país, como está o Brasil? Está em trevas. Muita perseguição à igreja, muita perseguição aos escolhidos. Inteligência artificial trabalhando a todo vapor contra a igreja. Países, nações, rumores de guerra o tempo todo.
o Brasil se distanciando da democracia e se envolvendo com o poder político chinês, russo. Tudo isso vai trazer um caos à nossa nação. Mas para que o anticristo venha, tem que acontecer tudo isso primeiro. Tem que haver uma necessidade ao qual as nações não poderão a quem socorrer. Aí vai aparecer, como eu te disse antes, o anticristo, a solução para o problema. Durante 3 anos e meio ele vai fazer pactos políticos, como paz entre Israel e os árabes, vai trazer paz temporária, uma paz enganosa, vai trazer, entre aspas, tranquilidade. Então, todos os povos pensarão que vamos viver um grande momento para o mundo. Será um grande momento, mas o que Jesus disse é quando o campo estiver tudo verde, quando tudo estiver muito tranquilo, aí eu voltarei. É ali que Deus vai se manifestar. Ali é que vai vir um grande dia. É ali que vai acontecer. Então estejam preparados para isso. Fique atento ao meio político que está acontecendo, às perseguições. Fique atento a tudo que está ao seu redor. Cuidado com religiões, com essas invenções, dizendo coisas fáceis de ouvir, coisas doces ao nosso paladar, mas é tudo engano. A única verdade é a palavra de Deus, o restante é lorota, não vale a pena sequer ouvir. Mas se você está preso a isso, a essas religiões, eu te peço que você busque ao Senhor, busque o Espírito Santo de verdade. E aí, Ele mesmo, o próprio Cristo, vai trazer a você tudo aquilo que você necessita. E você, através do Espírito Santo, quando Ele entrar em você, você passará a entender. Muitos não entendem porque não tem o Espírito Santo ou porque apagou o Espírito Santo. Está lá no porão, escondido. Não faça isso, volte para o Senhor. Para com essas loucuras, com essas desculpas de extraterrestres que estão inventando agora. Isso não existe. Inventando questões planetárias, que vai para outro, não vai. Isso não vai acontecer. O que mais próximo disso vai acontecer é a inteligência artificial te enganar. Agora, o que vai realmente acontecer é tudo isso que eu falei anteriormente. Só que nós não estamos com medo de nada, porque nós temos Cristo, somos selados e estamos preparados para o grande dia do Senhor. Triste será para aqueles que não confessaram a Jesus. E grande dia será para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E no final de tudo, lembra-se, tudo a seu respeito e ao meu respeito será aquilo que fizemos ou aquilo que não fizemos. Fique na paz, meus queridos, busque o Senhor a cada dia mais e sejam cheios do Espírito Santo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a crescer. Se inscrevam e ative o sininho para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima, um grande abraço, fique com Deus.